Sejam muito bem-vindos ao canal Leudo Júnior Rosa do Deserto. Hoje vamos falar aqui sobre adubação, né? Fazia tempo que eu não fazia um vídeo sobre adubação. E esse vídeo, né, sobre adubação, ele é muito interessante, porque é o que vai fazer as suas rosas do deserto crescer saudável. Porque se ela crescer de forma errada, ela vai estiolar. O que é uma planta estiolada? É aquela planta esticada e mole, né? Que fica com os galhos muito esticados e muito mole. O que é aquilo ali? Nitrogênio demais. Então é isso. Se você gosta desse assunto, deixa o like aí, porque ainda nem começou, né? Deixa o like se você gosta desse assunto de adubação, nitrogênio, potássio, fósforo e etc. Vamos para frente, vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte. Eu quero explicar primeiro, né? Sempre eu dou essa explicação antes, que é para as pessoas que estão iniciando no cultivo possam aprender, né? O que é o NPK, né? Eu já falei isso uns 30 vídeos, mas eu vou continuar falando, porque eu acho que é para as pessoas que estão precisando mais, são aquelas que estão iniciando, tá? Então nosso canal aqui é para essas pessoas. Quem já sabe demais, já sabe demais, né? Tem um monte de sabidão aí. Então, esses aí não me interessa. O que interessa é as pessoas que querem aprender. Então é aqui nesse canal que temos mais de 800 vídeos. Você vai aprender tudo sobre rosas do deserto, tá bom? Então, o que é o NPK? Que a gente tanto fala, né? A gente vai nos jardins por aí e aí NPK, NPK, NPK. O que é o NPK? NPK é nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio. N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio. O que são, né, esses nutrientes, né? São os macronutrientes, pessoal. São os nutrientes que a planta precisa em maior quantidade, tá? Em maior quantidade. Então, se a planta absorver esses nutrientes e mais alguns outros que depois vocês vão ficar sabendo que tem os macronutrientes, né? Os macronutrientes secundários, né? Que é o cálcio, enxofre, né? E magnésio. E tem os micronutrientes, que é o boro, molibdênio, zinco, cobre, ferro, né? Manganês, tem um monte de micronutrientes. Qual a diferença dos macro para o micro? Que uns são maiores, outros menores? Não. Os macro as plantas precisam em maior quantidade, tá? E os micro em menor quantidade, tá certo? Enquanto um macronutriente tem 14, 15% no produto, o micronutriente ele tem 0,02, 0,003, sabe? Então é 100 vezes menos às vezes. Então a gente tem que dosar tudo isso, né? É um estudo que é o estudo da nutrição das plantas, né? Mas o que interessa aqui, para vocês que estão começando, para vocês que querem aprender esse basicão, que é os macronutrientes, como aplicar. O nitrogênio, ele serve mais para o crescimento da planta, né? Ele vai servir para o crescimento vegetativo, crescimento de folha, crescimento de galho, ok? Lógico que ele tem outras funções na planta, tá? Porque tudo está interligado, não existe só o nutriente trabalhando, não. O nutriente nitrogênio, por exemplo, ele vai trabalhar junto com o potássio, né? Junto com o cálcio, junto com todos os outros, fazendo uma nutrição. É igual a gente, seres humanos, né? Seres humanos, ninguém vai se alimentar só de vitamina A, nem só de vitamina B, né? Nem só de vitamina C, não. A gente precisa de um conjunto de nutrientes, tá? Então, esse conjunto de nutrientes, muitas vezes, são encontrados na natureza, através de uma adubação orgânica, e existe a adubação química, né? E é da química que a gente está falando aqui, que a gente vai falar aqui no nosso vídeo, tá? Vamos lá. Então, você já sabe o que são os macronutrientes, né? NPK. Eu falei do nitrogênio, que é o crescimento de folhas, crescimento de galho, crescimento vegetativo. Tem o P, que é o fósforo, tá? O fósforo, ele vai servir mais como um desenvolvimento, né?
de Caldex, raiz, mas o que é que ele vai desenvolver mais? É a floração. Ele vai estimular muito mais a floração. Então, um adubo que tem uma quantidade maior de fósforo, né, vai estimular mais a floração. E tem o potássio. O potássio que ele vai estimular o desenvolvimento de raízes, né, no caso das rosas do deserto Caldex, frutos, no caso da rosa do deserto as vagens, e vai fortalecer a planta contra pragas, né? Por quê? Porque vai fortalecer o sistema imunológico da planta. Uma planta bem nutrida, com potássio em dia ali, ela é mais difícil das pragas, né, ficarem. E uma planta bem nutrida de potássio, ela é uma planta firme, porque o potássio ele vai enrijecer o tecido da planta, né? Ele enrijece, deixa mais firme, deixa mais saudável, tá certo? Então o NPK são os 3 principais que você vai utilizar na sua planta, né? Quando você vai comprar um produto, você vai ver o NPK. Qual é o NPK do produto tal? Plantafol, Hidrofert, Forte Flores, né? E tantos outros, Vitaplan, né? Tantos outros adubos, né? Forte Rosa do Deserto, sei lá, tem tantos, né? E aí você vai ver qual é o NPK, qual é a numeração. Por exemplo, 10, 54, 10, 10, 54, 10. 10 primeiro, ali é o nitrogênio, 54 é fósforo, 10 o último é potássio. Então NPK, sempre nessa ordem. Então o P do meio, sendo 54, tá lá em cima. Você já sabe que esse é um adubo para floração, tá? Se for 30, 10, 10, 30, 10, 10, você já sabe que tem 30. Deixa eu tô assanhado, né? Deixa pra lá. 30, 10, 10, você já sabe que 30 é de nitrogênio, 10 de fósforo, 10 de potássio. Então tem mais nitrogênio, você já sabe que é um adubo para crescimento, certo? Hoje, o que é que eu venho apresentar aqui para vocês? Um adubo para crescimento de forma saudável, porque ele não tem só nitrogênio. É uma alternativa, né? Uma alternativa muito boa para ser utilizada na adubação das nossas rosas do deserto, tá? Principalmente aquelas rosas do deserto que estão ali faz muito tempo que não nasce folha, né? Tá saindo da dormência, ou que você quer que ela dê uma crescida, porque realmente ela cresce menos que as outras, né? Ou então, simplesmente porque as folhas estão pálidas, né? Não estão tão verdinhas como deveria ser, porque a folha estando pálida, né, pode ser deficiência de nitrogênio, tá, pessoal? Então, uma adubação ali rica em nitrogênio vai ajudar para que o desenvolvimento das folhas e as folhas estando saudáveis, né, tudo se desenvolve na planta. Por quê? Porque é pela folha que ela faz a fotossíntese, que ela vai criar o seu próprio alimento, tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, essa solução aqui, né? Que é o que? Aqui é o salitre do Chile. Salitre do Chile, sim. Mas pesquisando um pouco mais a fundo, eu descobri que o salitre do Chile, né? Salitre do Chile. Salitre do Chile nada mais é do que um nitrato de potássio. Salitre do Chile, olha só, anota aí. Salitre do Chile nada mais é do que o nitrato de potássio, tá? Existe o cloreto de potássio vermelho, né? Que é aquele granuladozinho vermelho que a gente usa. E existe o nitrato de potássio, que é o branquinho que a gente usa, tá? E existe o salitre do Chile, que é um tipo de nitrato de potássio. Por quê? Todos os nitratos, eles têm nitrogênio. Todos os cloretos, eles têm cloro. Então, o nitrato de potássio ele é melhor do que o cloreto de potássio, porque o cloreto de potássio ele deixa o substrato muito salinizado, né, por causa do cloro, tá? E se você colocar demais, ele é muito fácil de matar a sua planta, por causa do cloro, que é um micronutriente necessário, mas se
colocar um pouquinho demais, queima as raízes da planta, tá? Quando a gente fala queima as raízes da planta, é porque a planta não consegue se alimentar devido à salinização do solo, tá? Dessa forma, a planta não consegue absorver os nutrientes e assim começa a secar. As raízes começam a secar e aí a gente chama isso de as raízes queimaram, né? Entre aspas. Não queimaram, elas secaram devido à salinização do solo. Muitas vezes devido a excesso de adubo, né? Excesso de adubo. E esse excesso de adubo, o mais perigoso que tem é o cloreto de potássio, tá? Pode adubar cloreto de potássio? Pode, é muito bom. Só que assim, na medida. E qualquer dúvida, coloca menos, para não ter o perigo de queimar as raízes da sua planta. Então, o salitre do Chile é um adubo, né, que ele tem nitrogênio e ele tem potássio. Como eu falei, o potássio ele vai desenvolver as raízes, né? Ele vai desenvolver as raízes da planta. Então, ali, e ele trabalha também, pessoal, muito bem junto com o nitrogênio, né? O nitrogênio auxilia o potássio e o potássio auxilia o nitrogênio. É uma dupla perfeita, tá? Então, quando você utiliza o nitrato de potássio, tanto vai otimizar o potássio, como vai otimizar também o nitrogênio, porque eles dois juntos são muito bons, tá? Então, o salitre do Chile, ele tem 15%, né, de nitrogênio e 14% de potássio, né? 15% de nitrogênio e 14% de potássio. Então, como é que ele é, Leudo? O NPK dele, como é? Ele é simplesmente 15014. 15014. 15 de nitrogênio, 0 de fósforo, 14 de potássio, tá? Ótimo para o crescimento. Lembrando, uma das coisas que fazem com que a sua planta não dê flor é nitrogênio demais. Se a planta tem muito nitrogênio, ela está entendendo o quê? Ela está entendendo que ela precisa crescer, ela não precisa reproduzir, ela precisa crescer, tá? Quando aparece o fósforo lá, ela absorve o fósforo, aí é lá a hora de reproduzir. Porque o que é a flor? É o sistema reprodutor da planta, tá? É o sistema reprodutor da planta. Então, entendendo isso, acho que ficou claro. Qualquer coisa, deixe as dúvidas aqui no comentário, tá bom? Deixe as dúvidas no comentário. E isso aqui é só um tantinho, né, do conhecimento, do vasto conhecimento que existe sobre nutrição de plantas. Nutrição de plantas, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Então, como utilizar, né, o salitre do Chile? Você vai utilizar da mesma maneira uma colherzinha no cantinho do vaso e você vai aguando, ele vai se dissolvendo. Esse aqui, ele é solúvel em água. Você pode colocar, né, uma colher em 1 litro de água, mexer até ele se dissolver e aguar a sua planta, fazer uma fertirrigação. Leudo, o salitre do Chile é foliar? Não, não é foliar, tá certo, pessoal? Ele é fertirrigação. Existem 2 tipos de adubo. Um foliar, que eles são próprios para passar nas folhas, para borrifar nas folhas. E outros que são de fertirrigação, que são próprios para colocar no substrato e ali as raízes absorverem, tá? Então, espero que tenham gostado do conhecimento, gostado aqui do conteúdo, tá? Deixa o like, não esqueça, se você esqueceu até agora, vai lá e deixa o like, tá bom? Isso ajuda muito ao YouTube saber que as pessoas estão gostando do vídeo, né? É um termômetro para saber se as pessoas estão gostando aqui, para ele indicar para outras pessoas, tá bom? Então, nesse momento a gente encerra todos os nossos vídeos aqui do canal com uma oração de gratidão a Deus, mas você pode chamar de que quiser, né? Universo, força maior, né? Jesus, Oxalá, qualquer coisa. Não importa, importa é a sua conexão com a espiritualidade, a sua conexão com a gratidão, tá? Então vamos lá. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, por tudo que tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Pai, por nossa casa, por nossa família, pela oportunidade de estar aqui vivo, falando, escutando, enxergando, sentindo, respirando. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai. Ilumina cada vez mais a minha vida e a vida de todos que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento. Obrigado, meu Pai. Nós só temos a te agradecer por nossa vida tão maravilhosa.
Obrigado também pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelas dores, tudo isso que nos faz crescer nessa grande escola que é a vida, que nos fazem amadurecer, que nos fazem aprender, que nos fazem conhecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. E obrigado a todos vocês que fazem o canal Leudo Júnior Rosa do Deserto crescer a cada dia. E se você quer se profissionalizar, quer dar um passo além, não quer ficar aqui só nos videozinhos do YouTube, quer ir além, se inscreve no nosso curso. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus.